A você que está conosco aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, temos a alegria de nos encontrar para juntos fazermos o nosso retiro quaresmal. Hoje, em especial, damos o primeiro passo na nossa caminhada quaresmal, visto que na quarta-feira tivemos a distribuição das cinzas. Mas hoje, nesse domingo, nos debruçamos não só sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15, mas também é preciso esclarecermos o que significa, de fato, viver um período de conversão, o período da Quaresma. Antes de tudo, preciso agradecer aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos dão condições de chegarmos até você por este caminho. Que Deus te abençoe e te guarde. E aquele que não é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu lembro, precisamos de você, para que continuemos a fazer um caminho catequético e evangelizador. Catequético porque é um caminho de aprofundamento na fé, e evangelizador, o caminho de anunciar o Senhor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, eu te convido a fazer a sua meditação, mas da seguinte maneira, fechando os seus olhos, colocando-se em sereno estado, deixar com que o Senhor nosso Deus te abarque, te acolha, te sustente. Colocar-se diante dele e pedir que ele, na sua misericórdia, te mostre a profundidade do que você é e de quem você pode ser. Juntos celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Peçamos ao Espírito de Deus que nos ajude. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Convido você a olhar com atenção para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. É de fundamental importância entendermos o que a Quaresma tem a ver exatamente com essa cena e com o desdobrar de tantas outras com as quais nós iremos fazer o nosso caminho quaresmal. Veja, logo depois, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este trecho que nós temos agora no Evangelho de Marcos, ele é de grande importância para entendermos que o caminho quaresmal não é um caminho onde nós simplesmente cumprimos algumas tradições. Pelo contrário, ele tem um caráter extremamente importante. Por 40 dias, nós faremos a experiência daqueles que, com nosso Senhor Jesus Cristo, entram num deserto. O deserto que é o lugar da purificação do povo de Deus durante 40 anos. O deserto que é o lugar onde existe recolhimento. O deserto é o lugar onde os primeiros pais do monaquismo, da vida monástica, como Antão, por exemplo, se recolheram para ter uma profunda intimidade com nosso Senhor. A Quaresma é o período no qual nós entramos num deserto que é interior. Para quê? Para que no silêncio escutemos bem o que Deus nos fala e possamos observar
o como nós estamos vivendo a imagem de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho por excelência. Ele é o modelo por excelência a quem devemos seguir. Entretanto, nós o observamos com a atenção necessária todos os dias para com ele construir uma história realmente marcada pela felicidade? A oração nada mais é do que o momento no qual colocamos-nos diante de nosso Deus, diante do mistério de sua cruz, de sua entrega, e com ele dialogamos. A oração é um diálogo com aquele que muito, muito nos conhece. E o jejum é perceber o que realmente é necessário, fundamental para viver. Durante 40 dias no deserto, você precisa aprender a viver com o que é realmente essencial. Nossa caminhada vital, todos os dias, nós precisamos recobrar isso. Será que realmente nós damos importância àquilo que realmente deve ter a grande importância no nosso dia, na nossa vida? Será que realmente olhamos para nosso Senhor e com Ele conversamos, falamos, dialogamos com a sinceridade de quem confia ou como quem tem a obrigatoriedade de dizer um bom dia para a pessoa que não faz a menor diferença para a sua história? Será que realmente nós trabalhamos com tudo que é essencial para viver? Afinal de contas, permita-me, nós precisamos de tantas coisas, não é? Precisamos de celulares, precisamos de tecnologia, precisamos de comunicação rápida, precisamos de facilidades. Mas quando não tem isso, quando nos falta energia elétrica, quando não temos mais a conexão de internet e precisamos nos confrontar com a vida que é simples, damos conta? Com o essencial que nos mantém vivos. Damos conta? Pois bem, durante esses 40 dias nós somos chamados a olhar para isso. Só que a nossa caminhada tem uma marca fundamental. Escutar o que o Senhor Jesus Cristo diz. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Arrepender-se. Arrepender-se de algo que tenha feito de modo inadequado. Arrepender-se. Observar as opções, se elas foram as mais adequadas possíveis, se elas geraram vida para nós e para os outros. Crer no Evangelho. Crer no Evangelho quer dizer que ele se torna um parâmetro, uma norma para o meu viver. De tal maneira que, olhando para a minha vida passada, para as opções equivocadas, faço uma pergunta simples. Será que realmente tudo que vivi corresponde à imagem do Filho de Deus que eu tenho? Ou nos deformamos? Pois muito bem. O caminho quaresmal é marcado por esse horizonte. Neste horizonte, eu quero convidá-lo a refletir sobre a seguinte realidade. Você tem uma riqueza na sua vida, que são os seus dias. Você tem uma riqueza fundamental, que é o ato simples de estar agora, respirando e, claro, convivendo com pessoas que você gosta e também com as que você não gosta. Deixe-me só me ajeitar aqui um pouquinho. E se você tem aquelas que você não gosta, elas não podem ser simplesmente um motivo para você ser ruim com elas. E as pessoas que nós não gostamos, geralmente essas pessoas, elas, quando falam ou agem de determinado modo, fazem com que dentro de nós alguns sentimentos brotem. Raiva, mágoa,
indiferença. Pense comigo. Essas pessoas, elas movem dentro de nós algo que nós não gostamos. Mas são elas que movem ou eu que não sei lidar com esses sentimentos? Pois bem, isso não está desconectado do tema de arrepender-se e crer no Evangelho. Você verá já já. É comum nós olharmos para uma situação e pensarmos, essa pessoa, quando ela chega, ela serve de tentação para mim. Tem determinadas coisas que as pessoas fazem, ou determinadas circunstâncias na vida, que nós dizemos assim, ô tentação. Quer dizer, é algo que está todo o tempo, ou em alguns momentos, me cutucando uma ferida e me remexe por dentro. Esse remexer desperta coisas ruins. Mas veja, situações, coisas e pessoas que nos incomodam são comuns. Resta saber se eu estou atento no modo de viver essas circunstâncias. Pense bem, só porque uma pessoa fala determinadas coisas, eu preciso agir dessa forma? Nós temos realmente condições de acolher determinadas coisas e agir desacerbadamente, falando, fazendo e agindo conforme os sentimentos que brotam em nós? A tentação significa que é algo que está fora de mim e que faz com que eu me revolva em sentimentos e ações ruins. Mas essas sensações, sentimentos, são de minha responsabilidade. O modo com que eu ajo conforme esses sentimentos é de minha responsabilidade. A tentação é algo que vem de fora e como que abala as estruturas que nós temos. Agora, provação. Não. Provação é como que um teste contínuo no qual a nossa vida vai sendo submetida. Veja bem, para você ter a pureza do ouro, você precisa forjá-lo, queimá-lo, derretê-lo no fogo. Para ter certeza que um determinado concreto servirá para uma determinada estrutura, você precisa colocar uma pressão sobre ele, fazer testes. Provar significa, então, ter a certeza que aquilo ou aquela coisa ou aquela pessoa estão preparadas para um determinado caminho. Nós fazemos a prova na escola para dizer se nós aprendemos ou não o conteúdo. Eis aqui a diferença de tentar e provar. Tentar é algo que vem abalar a nossa estrutura de modo irresponsável, para nos tirar do centro. Provar é outra coisa. Provar é submeter a um teste determinados objetos, determinadas coisas que precisam mostrar o seu valor. Bom, a tentação de Jesus. Se nós olharmos para a tentação de Jesus, o que o diabo vai fazer? O diabo vai vai literalmente tentar tirar Jesus do seu centro, oferecendo a ele tudo que é desejo da humanidade: dinheiro, poder e status. E Jesus não se dobra à tentação, mas Jesus prova o valor e o amor que tem por nós na medida com que se entrega na cruz. Jesus prova a sua fidelidade ao Pai, tendo condições, inclusive, de ir embora, de deixar o caminho que estava percorrendo, mas segue até o fim. Como?
Exemplo mais simples na via sacra. Por 3 vezes ele cai e 3 vezes ele se levanta. Ele se encontra com sua mãe, mas não deixa de fazer o seu caminho. Ele carrega o patíbulo da cruz, o peso da cruz, mas não desiste de continuar a trilhar o horizonte que marca a sua entrega. A dor nos ombros poderia ser enorme. Entretanto, ela não era maior do que aquilo que ele carregava dentro de si. A tentação quer justamente mostrar: deixe tudo e venha. E daí, se o seu coração não está bem alicerçado, larga tudo e vai embora. O que quero dizer com isso é o seguinte: na Quaresma, nós teremos a opção de fazer o nosso caminho da seguinte maneira: olhar para as vezes e para as circunstâncias aonde coisas, pessoas possam até ter nos motivado a perder o nosso centro, o nosso horizonte. Mas, como o Senhor, precisamos saber o que realmente é fundamental. Amando ao Pai e aos nossos, ao Senhor, como Ele nos ama, precisamos continuar no centro, fazendo a vontade de Deus, marcada no Evangelho. E olhar para trás e ver as vezes em que nós não fomos tão atentos a isso. E percebermos, há momentos em que fazemos escolhas erradas e nós colocamos outros em cruzes, maltratamos, e com a consciência de que podíamos ter sido melhores, nos arrependemos. Erguemos a cabeça e continuamos a caminhar com um horizonte, Jesus Cristo. Olhar e aprender. Porque somos tentados nos olhos, nos sabores, nos prazeres, no poder. Agora, ponto importante. Nessa Quaresma, também precisamos olhar aquilo que em nós precisa ser provado como valor. Provado como algo que é imensurável, inigualável. Provar a que viemos. Provar quais são as riquezas que realmente marcam a nossa escolha. O marido prova que ama a sua esposa quando vê e redescobre a beleza que ela carrega. Às vezes não a beleza física, mas a beleza da história com a qual se viveu. O que eu te proponho, então, é lembrar-se do seguinte: Deus não tenta ninguém, porque Deus não quer que nós percamos o rumo. Pelo contrário, Ele faz todo o esforço para que nós permaneçamos no caminho. São os nossos maus desejos, são as nossas inquietações, as nossas vontades, as nossas vaidades que nos tentam. E geralmente não são nessas coisas que a gente cai. Deus não quer que nós percamos o rumo, pelo contrário, Ele quer que nós continuemos no caminho. Agora, na vida, existem circunstâncias nas quais nós provaremos que aprendemos a lição. Como assim? Simples. Se você ama a sua esposa, por que você vai deixar com que uma moça bonita te chame a atenção, te envolva e te leve para um caminho onde você coloca em risco tudo que você tem? Provar significa dizer: eu aprendo a lição, eu sei o que fazer. Então eu te peço, nessa Quaresma, veja quais as dimensões da sua vida nas quais você precisa provar que aprendeu e que tem valor determinadas escolhas. Prove
Agora, não se esqueça nunca, todos os dias, a todo momento, nós teremos dificuldades que irão nos tentar. Mas o que conta é se realmente nós estamos tão centrados em Deus, no propósito de fazer a sua vontade, de valorizar a nossa vida e a vida dos nossos, que escolhemos o que realmente tem mais peso e mais valor. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. E que você possa, nessa quaresma, olhar para o passado, se tem algo a se arrepender, aprenda com aquilo. Olhe para o horizonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e veja a imagem do Filho e Filha de Deus que você pode ser. Se esforce nisso. E a cada dia, procure provar qual a importância que Ele tem no seu viver, nas suas escolhas. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Te convido a rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça o convite, se você não é membro da família dos devotos, entre para essa família. Se você quiser fazer alguma doação espontânea, pode fazer através do Pix, utilizando-se da chave, que é um número de celular, o WhatsApp da família dos devotos, que é o seguinte, uma chave Pix, 319-8791-8072. 319-8791-8072. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Um bom caminho quaresmal. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão